Bom dia, meus irmãos, pais. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, para louvarmos e engrandecermos esse santo nome. O Senhor já está nesse lugar. A sua presença é real em nosso meio. Por isso nós estamos alegres, porque nós podemos contemplar esse Deus que supre todas as nossas necessidades. Nele nós descansamos, nele nós confiamos, porque sabemos que o nosso amanhã pertence ao Senhor Jesus. E que nessa manhã você possa sair daqui diferente, renovado, cheio da presença do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque nós podemos te sentir nessa hora. Sentir o teu abraço, sentir o teu afago, sentir o teu carinho. Senhor, toma as nossas vidas em tuas mãos. Faça conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Nós queremos nos entregar por inteiro e esse culto em suas mãos. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que pode todas as coisas e não há impossível para ti. Não existe impossível para o Senhor Jesus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Aleluia, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, porque o Senhor é presente em nosso meio. Quero te convidar agora, meus irmãos, a aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Diga que Ele é santo. Cante louvores a esse santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei
Glória a Deus. Continuamos louvando e adorando o único digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa canção, da nossa vida. Aleluia, aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Você pode declarar isso? Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Declare isso forte. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Deixa eu ouvir sua voz, diga isso. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Deixa Jesus me ouvir, diga isso pra Ele. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Aleluia. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos até transbordar, Senhor. Tua presença é real aqui. Nós sentimos o Teu Espírito aqui. Tua presença é real, Senhor. É real, Senhor. Aleluia. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundar. Você pode declarar isso? Vamos forte. Eu vou confiar somente em Ti. Pega a sua voz, igreja, diga. Eu vou construir minha vida em Ti.
Declara forte o nome dele. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Sei que estás nesse lugar. Ele está nesse lugar. Aleluia! Na multidão eu clamo teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Jesus,
nós chamamos, Senhor. Eita, Deus tremendo. Nós confiamos no Deus que nos protege e nos guarda em todo momento. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Teme porque fogo não me queima, nas águas eu vou afundar, pois estás comigo. Você crê nisso? Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Teme porque seu
aos céus e vamos dizer isso. Pai, gente, que alegria! Como é bom estarmos aqui em mais um culto. Deus ele tem nos abençoado com momentos especiais aqui na nossa comunidade e como tem sido hoje, neste culto, Deus tem muitas outras oportunidades para abençoar a sua vida. Então preste muita atenção às nossas atividades do mês de maio. A Farol Social em Ação, que está recebendo cobertores novos para doar às pessoas em situação de rua. Mas se você desejar, pode trazer antes em qualquer um dos cultos ou durante a semana aqui na comunidade. No dia 15 de maio, o Farol Conexão convida você para uma reunião especial. Você que é empreendedor, profissional liberal. Nesse encontro, você tem a oportunidade de se conectar com outros profissionais e alinhar o seu objetivo profissional aos propósitos de Deus. Entenda que seu trabalho é também um chamado celestial. Faça sua inscrição no Web Farol, convide amigos e aproveite para criar novas conexões com outras pessoas. O Farol Mulher está preparando uma manhã incrível para celebrar o Dia das Mães. Será no dia 23, um sábado, às 7h30 da manhã, no quiosque 07, na Praia de Aruana. Assim como os últimos eventos do Farol Mulher, esse promete ser mais um tempo de comunhão, alegria e presença de Deus entre as mulheres, para celebrar o mês das mães. É mais uma edição do Vida Saudável, Mães e Amigas. Acesse a área de eventos do aplicativo Farol e faça sua inscrição. Lá você encontra todas as informações, mas se ficou com alguma dúvida, entre em contato pelo Instagram Farol Mulher. No dia 30 de maio, o Farol Teens realiza seu primeiro evento externo com os nossos adolescentes. Será uma tarde de lazer, comunhão e discipulado no Parque da Sementeira, a partir das 15h30. Será como um grande piquenique, onde todos contribuem com um prato ou uma bebida, para formarmos uma grande mesa. Por ser um evento para os adolescentes, recomendamos que os pais ou responsáveis acompanhem os seus filhos. Assim, todos nós possamos aproveitar essa tarde em família, vendo os nossos filhos criando laços de amizades que glorificam a Deus. Acesse o Web Farol e confirme sua participação. No dia 29, às 19h30, o Farol em Cena traz um matinê com a peça Mamma Mia, o segredo do diário. Com certeza será mais um momento de sermos ministrados através da arte com mais uma peça. Todos estão convidados para mais uma celebração nesse mês das mães. Vamos seguir o nosso culto entregando a Deus o nosso melhor. Mas antes, queremos reforçar que os nossos cultos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h30, de forma presencial e transmitido ao vivo. E aos domingos, às 7, 10 e 17, presencial aqui na comunidade e sendo transmitido. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Subi aqui no altar e eu vou precisar ler a Bíblia em 2 espaços, então para favorecer, eu fui ali atrás e peguei uma Bíblia emprestada dos Achados e Perdidos, aproveitando e fazendo uma propaganda aqui dos Achados e Perdidos. Essa Bíblia é sua, se for sua, me procure no final do culto, que ela está guardada lá atrás. Gente, também esqueceram aqui na semana passada, no culto de domingo, um óculos. Alguém esqueceu um óculos. Se você perdeu o seu óculos, ele está aqui também no Achados e Perdidos. Garrafinhas, materiais de crianças, brinquedo, mochila, Bíblias,
tudo no Achados e Perdidos. É só procurar o pessoal do diaconato que a gente entrega a você. Ah, pastor, eu não sei se eu perdi aqui na igreja. Bom, dá uma passadinha lá, pode ser que esteja aqui, tá bom? Bom, eu quero só, antes de orar, falar com as mulheres que no próximo sábado, dia 23, nós teremos um momento maravilhoso, preparado com muito carinho. É um tempo de cuidado com o corpo, de autocuidado. Entre tantas coisas, teremos também um momento para movimentar o corpo. Então, você, mulher, que ainda não fez a sua inscrição, eu te convido a fazer a sua inscrição no aplicativo Farol. Já se você não tem um aplicativo, baixe aí. Se você está com dificuldade de fazer a sua inscrição, procure uma das irmãs da equipe das mulheres e nós vamos estar auxiliando você na sua inscrição. As vagas são limitadas, então, o quanto antes você fizer a sua inscrição, você garante a sua vaga e também já garante que você vai ser muito bem recepcionada lá, porque tudo é preparado de acordo com o número de pessoas que vai, tá bom? Então, separe o seu tênis, uma roupa bem confortável, e no próximo sábado, durante a manhã, nós estaremos reunidas adorando a Deus, confraternizando, divertindo, se exercitando. Tenho certeza que vai ser um dia que você vai amar. Vá, leve alguém que você ama, convide uma amiga, passe, faça a inscrição no aplicativo, tenho certeza que você vai gostar muito. Amém? Nós também estamos nesse domingo recepcionando pessoas que vieram hoje pela primeira vez. Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu quero que você se sinta muito acolhido pela comunidade, que sua vida seja plenamente abençoada e que o tempo em que você está aqui, sentado neste lugar, você possa sentir o seu coração ser aquecido pela palavra de Deus, pelo carinho que essa igreja recepciona você. Você recebeu, provavelmente, na entrada, um presente da comunidade. Aí a gente tem um QR Code, nesse QR Code, todas as informações dos nossos aplicativos, nossas redes sociais. Então, você pode apontar o seu celular para ir e ter todas as informações da comunidade, tá bom? E nós estamos orando pela sua vida, que você tenha essa convicção no seu coração. Junto com o presente tem um cartão que, se você quiser e se sentir à vontade, você pode deixar o seu número de celular, o seu nome, e no final tem ali na parede uma caixinha, você pode depositar o seu cartãozinho ali que nós vamos estar orando pela sua vida. Amém? Quero orar por você, mas junto com essa oração, eu quero convidar você a olhar aqui para esse cantinho. Amados, eu não sei se vocês já passaram por aqui para deixar o seu pedido de oração. Aqui nós temos o cartãozinho, caneta, lugar apropriado para você escrever e um painel preparado com muito carinho para você colocar o seu pedido de oração. Me perguntaram hoje, pastora, alguém lê o que é colocado aqui? Não, ninguém lê. Então, se você tem alguma coisa direcionada aos pastores, algum pedido, ninguém vai ler o seu pedido. Você precisa fazer isso pelo contato do WhatsApp, tá bom? Não faça aqui pelo papel, porque ninguém lê os pedidos que estão aqui. Mas tem sim, pessoas que estão organizando, tá vendo como está bonito? Pessoas que vêm durante a semana, enquanto a igreja está aberta, estender as mãos para esse painel e orar pelos pedidos que estão ali. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, quem sabe até o seu projeto, né? Você, durante o ano, você fez o seu projeto, preparando aquilo que você sonha, as expectativas para a sua vida, pode colocar ali, para ser colocado e apresentado diante do Senhor. E eu quero convidar você para ficar de pé, junto comigo, estender as mãos para cá, para que nós possamos orar junto por esses pedidos. Amém? Estende a tua mão para cá, vamos orar juntos. Meu Deus, eu quero nesse momento apresentar cada um desses pedidos que estão aqui. Aqui há projetos de vida, clamores, há pedidos, meu Deus, pela saúde, por cura, pelo teu cuidado, há pedidos, meu Deus, de restauração de casamentos, saúde de filhos, de pais.
Meu Deus, pessoas apresentando suas necessidades financeiras, suas necessidades espirituais. Tudo isso é colocado diante de Ti. Nós estendemos as nossas mãos e abençoamos essas vidas. Nós clamamos e intercedemos para que cada pedido aqui colocado possa ser considerado por Ti. Nesse momento, meu Deus, eu oro também pela igreja, cada um dos Teus filhos, cada um dos que estão aqui presentes, que o Senhor atenda às mais íntimas necessidades dos Seus filhos, aquilo que eles têm clamado e pedido, suas lutas, meu Deus, seus desafios, eu oro por cada um deles, certa, meu Deus, de que o Senhor atende o pedido, o Senhor atende o clamor, o Senhor atende a oração deste Teu filho, dessa Tua filha. Apresentamos, meu Deus, a vida de cada um dos que servem nos ministérios. Estes homens e mulheres, essas crianças e jovens, meu Deus, que com o coração decidido estão na Tua casa adorando o Teu nome. Adorando no teatro, adorando, meu Deus, no louvor, servindo em todos os cantos da comunidade para receber e recepcionar com carinho aqueles que chegam. Oramos pela vida do nosso pastor Zoar, de sua família, sua esposa Dani. Meu Deus, que essa família seja guardada pelas suas mãos, pelo Teu cuidado. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre essa casa, sobre essa família. E também, meu Deus, de uma forma muito especial, eu quero orar agradecendo pela vida deste visitante, que hoje, pela primeira vez, abriu, meu Deus, o seu telefone celular e está acompanhando online. Aquele que pela primeira vez aceitou um convite e hoje está dentro da comunidade. Que essa pessoa se sinta guardada e protegida pelas suas mãos, acolhida pelo Teu cuidado. Nós, como igreja, oramos por essas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Aplauda ao Senhor. Por favor, pode sentar-se no seu lugar. Nós teremos um momento agora muito especial, que é a apresentação de uma criança. Eu quero convidar a mãe Flávia Conceição dos Santos com a sua filha Ana Lia Conceição dos Santos, o pai Leonardo José Santos e as testemunhas Flávio dos Santos, que é o irmão da mãe, e a Roberta Monteiro Dantas, que é a cunhada da mãe. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Que alegria receber vocês aqui. Amados, esse momento é um momento muito especial, porque ele é vou usar a palavra repetição, uma repetição do que aconteceu com Jesus. Jesus foi apresentado no templo. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo 2, no versículo 21, diz que completando os 8 dias da circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. E ele foi levado ao templo para ser apresentado. Assim como essa princesa, a Ana Lia Conceição dos Santos, está sendo trazida pelos pais diante do altar. Gente, estar aqui para ser apresentada, eu preciso dizer isso para você, não a torna membro da comunidade, não é isso. Os pais cumprem esse ato no intuito de deixar claro para a comunidade, para os familiares, para as testemunhas e diante principalmente do próprio Deus, que eles se responsabilizam pelo cuidado com essa criança. Que eles têm um objetivo, que é formar essa criança na presença do Senhor, cobrindo ela em oração e ensino. Né, Ana Lia? Linda. Essa é a responsabilidade dos pais. Cumpre a nós, como igreja, testemunhar e estarmos aqui cobrindo eles em oração. E as testemunhas, por que as testemunhas são trazidas? Porque de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa, os pais confiam que esse casal também vão auxiliá-los na criação dessa criança, na educação,
na intercessão, na oração, ensinando bons caminhos, bons princípios. Então, esse é o papel da apresentação e das testemunhas diante de Deus. E nosso papel é orar junto por essas crianças. E será que ela vem no meu colo? Que vestido lindo que ela tem. Muito charmosa. Olha que linda. Obrigada. Olha que vestido lindo que ela tem. Dá tchau para todo mundo, dá. Dá tchau para todo mundo. Tchau. Todo mundo dá tchau para você. Estende a tua mão para cá. Vamos orar pela Ana Lia. Oh, meu Deus, que alegria estar aqui na tua presença, orando pela Ana Lia, abençoando a vida dessa criança com o teu amor, com o teu cuidado, pedindo, meu Deus, que o Senhor guarde a vida dela. Nós apresentamos a Ana Lia na tua presença, pedindo que o Senhor estenda a tua mão, abençoando os caminhos e os projetos, meu Deus, que eu sei o Senhor já tem para a vida dela. Dá saúde, um crescimento saudável, alegria dentro de casa, com os pais, que ela possa crescer de forma virtuosa e o Senhor possa abençoá-la em tudo que ela fizer. Nós apresentamos a vida dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oramos por ela. Amém. Amém. Vou pedir à mãe, pode aplaudir o Senhor. Vou pedir à mãe que deixe a criança um pouco com a titia. E nós vamos orar pelos pais. Igreja, estende a tua mão por esses pais. Se vocês quiserem se ajoelhar, tá? Fique à vontade, senão não tem problema. Estenda a tua mão para cá. Meu Deus, eu quero abençoar a vida da tua filha e do teu filho, nesse propósito de criação e educação. O Senhor tem sido generoso com essa família, através de todo o cuidado dado a eles. E nós, como igreja, estendemos nossas mãos sobre eles, intercedendo para que eles, de forma corajosa, forte, amorosa e gentil, possam formar, meu Deus, a Ana Lia num bom caminho. Que a tua bênção esteja sobre eles. Que eles tenham todo o cuidado, meu Deus, nessa educação, ensinando o caminho e norteando na direção da tua presença e de um sucesso, uma vida próspera e feliz para essa criança. Nós abençoamos a vida dos pais, abençoamos a vida das testemunhas, para que eles cumpram isso, junto com os pais. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Pode ficar de pé. Amém. E nós temos um presente para a criança. Vamos entregar o presente a ela. Princesa, um presente para você. Agora dá tchau para todo mundo. Dá tchau para todo mundo. É um presente para ela conhecer a palavra. Deus abençoe vocês, viu? Que vocês possam ser cada vez mais abençoados, cuidando da vida dessa criança. Viu, princesa? Deus abençoe sua vida. Amém. Aplauda ao Senhor. Gente, esse é um momento que eu gosto muito. E gosto porque eu li a minha primeira vez a Bíblia, eu era uma criança, eu tinha uns 10 para 11 anos, eu acho. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia, um livro de história bíblica ilustrado. E às vezes eu estou aqui no altar, trazendo a palavra, pregando, eu ainda me lembro. Que interessante, né? Eu me lembro do que eu li e do que eu estudei quando criança. Quero ler com você agora, nesse momento, Salmo 33, verso 17. Nesse momento nós nos preparamos para entregar nossos dízimos e ofertas, mas antes disso eu quero ler com você o que diz o Salmo 33, verso 17. Diz assim: não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. Gente, que palavra forte, né? Que palavra forte. Olha o que diz na NVI.
o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Pastora, esse momento do ofertório, por que você leu sobre força, sobre poder, sobre ter um cavalo? Veja que o cavalo, nesse contexto histórico, ele representava poder. Um exército com cavalos, poder. O transporte de cidades, de lugares, quem tinha cavalo, poder, força, carregar bagagem. Eu me lembro quando eu era criança, a gente era muito pobre. Eu brinco que a gente era pobre, pobre, pobre de maré desci. Eu ia para a escola e eu via as crianças chupando bala e eu não tinha dinheiro para comprar bala. Eu não tinha poder de compra. Sabe aquelas balas que vão a cordinha assim no plástico, que você destacava, ela coloridinha? Era o meu sonho chupar aquela bala. Eu não podia chupar aquela bala, porque eu não tinha dinheiro. Eu via as crianças chupando. Eu e minha irmã, a gente tinha os nossos livros didáticos, e nele vinha aqueles contas de matemática, 2 picolé, mais 2, mais 3 picolé, 5 picolé. A gente brincava de comer as ilustrações do livro. Hoje, eu ando de carro, eu tenho uma casa, eu posso comprar sapato, roupa, eu posso comprar comida, eu posso comprar o que eu quiser, porque eu tenho poder de compra. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas vezes a gente tem tudo isso e não submete isso a Deus. E esse não é o nosso poder, esse não é a nossa força. Inclusive isso que nos dá um lugar de poder, precisa ser submetido a Deus. Submeta a Deus todas as áreas da sua vida. Recentemente, agora em abril, eu adoeci, tive minha pneumonia, passei quase 5 semanas sem trabalhar. Imagina para um autônomo, 5 semanas sem trabalhar. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que às vezes na nossa vida, aquilo que nos coloca num lugar de poder pode ser tirado. E se nós não estivermos aliançados com Deus, conectados com Deus, ligados, confiantes e submetidos a Ele, não nos sobra nada. Eu quero dizer para você, com essa palavra, que tudo o que você tem precisa ser colocado debaixo do cuidado de Deus. Vamos fazer isso nesse momento? Apresentar a Ele nossa finança, nossa profissão, nosso trabalho. Eu quero orar nesse momento por você, pelo seu trabalho, pela sua finança, por aquilo que você tem conquistado com as suas mãos, para que Deus possa estar abençoando a sua vida. Nós ainda estamos no mês do trabalhador. Você que vai separar o seu dízimo, sua oferta, faça isso com o coração cheio de gratidão. Aqui no altar nós vamos ter um QR Code, se você vai fazer isso de forma online. Se você precisar, você pode estender a mão que um dos irmãos leva o envelope para você. Mas faça isso de forma consciente, consciente de que tudo seu é colocado diante do Senhor. Amém? Segura na sua mão o seu dízimo, sua oferta. Eu quero orar pela sua vida. Meu Deus, eu oro nesse momento pela vida de cada um dos teus filhos aqui presentes. Por aqueles, meu Deus, que em um momento e um tempo da vida enfrentaram tanto desafio, tanta luta. E hoje, meu Deus, tem a alegria na tua presença de desfrutar do teu amor e do teu cuidado. Meu Deus, eu te agradeço pelas habilidades que o Senhor dá aos teus filhos. Por essas mãos, meu Deus, que têm sido abençoadas para abençoar outras vidas. Profissionais, meu Deus, de todas as áreas, que usam as suas habilidades, os dons que o Senhor deu, para abençoar outras pessoas, para cuidar de outras pessoas. Que o teu cuidado, meu Deus, venha sobre a vida deles. Que a tua misericórdia venha sobre a vida dos teus filhos e que eles sejam prósperos em tudo que fazem. E que enquanto fazem, meu Deus,
possam se alegrar na tua presença, porque vêm frutificar. Eu oro, meu Deus, consagrando a Ti as nossas ofertas, aquilo que nós separamos com o coração cheio de alegria, de gratidão. Consagrando a Ti, meu Deus, os dízimos, a primeira parte do nosso salário, daquilo que nós recebemos. Tudo isso está sendo colocado diante do Teu altar. E nós, meu Deus, nós nos colocamos integralmente, inclusive essa área da nossa vida, as nossas finanças, nós nos colocamos diante de Ti, confiando que é o Senhor que nos prospera. Tudo, meu Deus, em nós é para a honra e glória do Teu nome. Consagramos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Sua vida seja abençoada e coberta pelo cuidado de Deus. Quando você vier diante do altar, devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta, dê graças a Deus. Você que vai fazer isso de forma online, dê graças a Deus. Diga a Deus, muito obrigado, porque hoje eu posso fazer isso. Deus abençoe a todos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome, diga. Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda. Mais uma vez. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e
Aleluia. Sim, meu Deus, confiamos no Teu infinito amor, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de estar na Tua presença, te adorar, meu Deus, com o nosso melhor, com todo o nosso amor, com todo o nosso respeito, com toda a nossa honra, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, igreja. O Pai seja com todos. Eu convido vocês a abrir a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 9. Gálatas capítulo 9. Apenas um versículo, vamos ler. Um versículo muito conhecido, mas muito significativo. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Deus querido, vem falar conosco, meu Deus. Fala aos nossos corações. Derruba, Senhor, qualquer barreira, obstáculo que há, meu Deus, entre os nossos corações e a Tua palavra está sendo ministrada nesse altar, meu Pai. Que haja transformação de vida, que haja, meu Deus, transbordo em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Eu convido todos a se assentarem. Fermento. Fermento, acredito que todos sabem, mas vou dizer o significado, o que é o fermento, né? Fermento, me perdoe a explicação muito simples, muito superficial, mas nada mais é do que, falando do fermento biológico, né? Nada mais é do que uma cultura de bactérias, os levedos, que elas são inseridas em uma determinada massa, né? Falamos de uma massa de um pão como exemplo, e esse levedo, essa bactéria, essa cultura de bactérias, ela causa uma reação quando essas bactérias começam a digerir o amido contido ali no trigo, e essa digestão das bactérias, ela gera gases, e esses gases, eles geram bolhas dentro dessa massa, e aí acontece aquilo que nossos olhos enxergam. A massa, ela cresce, ela ganha um volume e ela fica airada. É o pão que nós conhecemos, é o bolo que nós conhecemos. Claro, tem um fermento químico também, mas estou falando do fermento biológico. E o que nós acabamos de ler, peço licença só um minutinho para vocês. Pronto, agora ficou mais confortável. O que nós acabamos de ler na carta aos Gálatas, Paulo ele faz uma ilustração, ele faz uma comparação, né, do que pode contaminar. Diz que o levedo, né, o fermento, numa massa, ele pode contaminar, ele impregna toda a massa. Mas antes guardem esse conceito, nós vamos voltar para ele. E eu queria falar sobre algo antes disso. Sobre nós, seres humanos. Nós somos integrais. Nós não temos como dividir partes, nos separar em partes. Nós somos corpo, alma e espírito. E isso está integrado, perfeitamente integrado. O mesmo acontece quando nós falamos da questão do emocional, né, e do físico. Não há como separarmos uma coisa da outra. Nós somos um ser íntegro. E em que isso importa? Em que isso é tão importante para nós, nesse momento, nessa reflexão? É que qualquer coisa que aconteça em uma área das nossas vidas, ela fatalmente irá também repercutir sobre outras áreas. Nós estamos falando de corpo, alma e espírito. Se acontece algo com o meu corpo físico, isso vai
causar, isso vai ter repercussões, ter consequências na minha alma, no meu emocional. Por exemplo, se você está sofrendo com uma enfermidade, fatalmente, de uma forma ou de outra, com mais ou menos intensidade, isso irá repercutir, isso irá ter consequências no seu emocional. E o contrário também acontece. Se você está vivendo algum problema, alguma situação emocional, fatalmente isso irá causar também consequências no seu físico. É aquele desânimo, aquela falta de forças, né? Quando você está vivendo um momento muito agudo da sua vida, emocionalmente falando, você se sente sem forças para se levantar, para sair da cama, para executar o seu trabalho. O mesmo acontece também quando nós estamos falando do nosso espírito. Quando estamos espiritualmente feridos, afastados do Senhor por alguma coisa, isso repercute no nosso corpo e também na nossa alma. Ou seja, nós somos um ser íntegro, um ser inteiro. Quando uma área da nossa vida é afetada, fatalmente a outra também, com mais ou menos intensidade, de uma forma ou de outra. Isso é algo inevitável e não há como separar isso. E falando também, trazendo agora assim, numa outra dimensão, mostrando o quanto nós somos seres integrais, na nossa vida profissional, ela não tem como você separar completamente da sua vida pessoal, dos seus relacionamentos. Se você tem alguma situação, você está vivendo um desafio na área profissional, fatalmente esse desafio ele terá alguma repercussão na sua vida pessoal. Se você está vivendo algum problema, alguma situação de relacionamento, falando de problema, mas também estou falando de coisas boas. Você está vivendo um momento maravilhoso da sua vida, você casou recentemente, você está vivendo o melhor momento da sua vida pessoal. Fatalmente, isso irá também ter consequências sobre a sua vida profissional, sobre os seus outros relacionamentos, além do seu relacionamento principal. Nós somos seres integrais. Não tem como separar o que estamos vivendo numa área e aquilo ficar completamente isolado, como se fosse um exame de laboratório. Essa parte aqui não vai contaminar a outra. Nós somos seres plenos e integrais. E também demonstrando ainda mais essa integralidade do ser humano, é que as coisas que acontecem fora de nós, né, o nosso exterior, também ela influencia o nosso interior e também vice-versa. O contrário também é verdade. Então, aquilo que acontece externamente, ou seja, dos nossos relacionamentos, das nossas relações interpessoais, isso vai repercutir internamente em como vemos o mundo, em como nos relacionamos com o mundo, como nós lidamos com os desafios e com as questões do nosso dia a dia, porque nós somos seres integrais. E falando dessa integralidade, né, tem algo que nós não podemos, nós precisamos ter como uma certeza, que é que nós somos frutos, até uma frase que virou, né, clichê, vamos dizer assim. Nós somos frutos das nossas escolhas. Eu vou além, eu diria que nós, em última instância, nós somos as nossas escolhas. Você não é definido pelo lugar onde você nasceu, pela família em que você nasceu, pelo nome que você recebeu, pela etnia que você pertence. Isso não te define. Agora, as suas escolhas, as minhas escolhas, elas me definem e te definem. As escolhas que nós fazemos, elas
têm consequências. Essas consequências, elas são inevitáveis. É o que a palavra de Deus chama de plantio e colheita. É uma relação de causalidade entre as nossas escolhas e aquilo que nós colhemos através delas. Nós somos essas escolhas. Ah, pastor, mas eu tenho coisas que estavam além das minhas escolhas que me definiram. Não. O que te definiu foi as escolhas que você teve a partir daquela condição exterior que te foi imposta. Aquilo te definiu, aquilo define quem você é. São as nossas escolhas. Então, em última instância, como eu disse, simplificando muito, não vou entrar aqui num debate sociológico, né, de antropologia, nada disso. Apenas de uma forma muito simples da gente lidar. Nós somos, em última instância, as nossas escolhas. O que nós podemos fazer diante daquilo que nos é imposto. O país onde nós nascemos, a época em que vivemos. Mas isso não nos define. O que nos define, em última instância, como eu disse, é as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas mudam. Elas nos moldam o nosso interior e também elas moldam o nosso exterior, através da nossa influência, o discipulado. Né? Quando as nossas escolhas, elas são vistas por aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor, elas observam as nossas escolhas, ou seja, as atitudes que nós temos, né, diante dos desafios, diante das decisões que são colocadas diante de nós, né, diante da renúncia que nós temos diante de uma decisão, porque cada escolha ela é uma renúncia, a gente renuncia a isso em detrimento disso. Então, nós somos observados e, então, dessa forma, as nossas escolhas, elas moldam o nosso interior, ou seja, elas nos definem para nós mesmos, internamente, mas também nos definem diante das pessoas. As pessoas olham para nós, observam as nossas atitudes e aí essas atitudes e essas escolhas, elas vão definir quem é que nós somos. Isso gera uma grande responsabilidade. Isso gera uma grande responsabilidade porque as nossas escolhas, elas precisam estar de acordo com o nosso propósito. Quando nós falamos de discipulado, como eu sempre falo, o discipulado, ele é inevitável. O discipulado, ele é, de forma muito simplificada, é a influência, é o ensino, vamos dizer assim, através da influência. O tempo todo nós somos influenciados e influenciamos. E precisa haver no discipulado de um cristão a intencionalidade. E essa intencionalidade é que nos faz medir, vamos dizer assim, ter cuidado a mais pelas nossas escolhas, porque nós temos a responsabilidade de discipular, de influenciar pessoas. Então, ela está diretamente relacionado ao nosso propósito. Mas quando eu falo de escolhas, a gente imagina assim, alguma decisão muito importante, muito séria da nossa vida, mas eu estou me referindo ao dia a dia, sabe? As escolhas das palavras, da forma de falar, diante de uma situação familiar, por exemplo, uma situação entre filhos, crianças, uma coisa simples e corriqueira do dia a dia. É dessas escolhas que eu estou falando. Eu não estou falando das escolhas grandiosas da nossa vida, que vai ser um marco, alguma coisa que você vai lembrar para o resto da vida. Não, escolhas simples, como
o que fazer antes de sair de casa, a hora de sair, sabe? O compromisso, a atitude no momento de sair de casa para vir para o culto, por exemplo. Isso, aqueles que são pais de crianças, por exemplo, aquilo deixa uma marca muito forte na vida de uma criança. Uma escolha. Olha, a minha atitude, né? Eu estou indo adorar a Deus, então para mim isso é o mais importante de tudo. Eu estou aqui diante de meus filhos, com minha esposa, demonstrando isso. Isso é o mais importante. Aqui o meu foco é isso, é todo o zelo, é o cuidado, é me vestir bem, é me esforçar para chegar antes do horário, é estar com atitude alegre, feliz de quem está indo adorar a Deus. São escolhas ou não são? Não é apenas grandes coisas, né? São coisas que vai ficar marcado como sendo ali um marco na vida da pessoa. São sim marcos, mas que muitas vezes são esquecidos, mas são presentes e são importantes. Nós somos frutos, como eu disse, das nossas escolhas. E aí, amados, voltando a falar do fermento, entendendo agora colocando a ideia que Paulo sugeriu nisso tudo que nós falamos. O fermento, como eu disse, você não precisa, por exemplo, de 1 quilo de fermento para 1 quilo de farinha para fazer um pão, por exemplo. Não. Você precisa de 1 quilo de farinha e uma colherzinha ali de fermento. E quando você faz aquele, né, o processo de fazer um pão, né? Você vai lá, mistura tudo, aí sova a massa para poder ficar bem misturada ali, aquele fermento com a massa, com o trigo. E aí deixa descansar. Aí quando você deixa descansar, ela vai crescendo, as bolinhas vão nascendo ali, os gases vão sendo liberados e vira aquela massa enorme, 3, 4, 5 vezes maior do que o tamanho inicial. E o que Paulo diz, justamente isso, só precisa de um pouquinho para levedar toda a massa, para, vou usar esse termo, contaminar toda a massa e provocar uma grande mudança ali transformar praticamente em outra coisa. Deixa de ser aquele bolinho de trigo ali e passa a ser uma massa enorme. E trazendo isso, para tudo isso que nós falamos sobre a questão das escolhas. Essas escolhas, elas são esse fermento. Nós somos essa massa. Nossa vida é essa massa. E quando nós tomamos decisões, essas decisões, elas impregnam, vamos dizer assim, elas contaminam essa massa que é a nossa vida. E aí isso vale para coisas boas, para coisas não tão boas e para coisas ruins. Decisões e escolhas boas ou ruins, elas terão consequências. E como nós discutimos, nós falamos, a nossa vida, nós somos integrais. Então, não há como você dizer que na sua vida pessoal você está muito bem, que você cuida das suas decisões, você é íntegro no sentido de ser correto, de ser certo nas suas decisões, de ser justo nas suas decisões, mas no seu trabalho você não é tanto assim. Você abre pequenas concessões, já vamos falar sobre isso. Quando você toma essas decisões, essas pequenas concessões, e isso é numa área da sua vida, fatalmente, amados, todas as áreas da sua vida, elas serão alcançadas por as consequências dessa decisão.
apesar de não parecer muitas vezes, mas ela vai gerar essas consequências, e isso vai impactar as nossas vidas. Se você cuida do seu ministério, por exemplo, eu sou cristão, então eu cuido do meu ministério, e eu me dedico, eu faço caridade, eu cuido do trabalho, eu invisto no reino de Deus, mas na sua vida pessoal, você tem escolhas que não são as adequadas. De repente você trata seu marido ou sua esposa não com o respeito que eles merecem. Você evita, por exemplo, de ter conversas difíceis e fica vivendo, vamos dizer assim, uma mentira. Aí eu peço licença para fazer uma parte com relação a isso. Muitas vezes, amados, esse fermento que contamina numa situação, de um relacionamento familiar, num relacionamento interpessoal, ele é travestido, vamos dizer assim, de uma coisa boa. Eu acho que eu já trouxe essa discussão, algo semelhante aqui, em outro momento. Mas eu queria trazer novamente, peço licença para vocês. Às vezes, evitar um conflito é uma coisa ruim, quando a gente imagina isso. Conflito não é bom. A gente já tem no nosso imaginário. Quando você pensa conflito, não tem como pensar que conflito é algo bom. A gente não quer conflito. Então, por não querer conflito, muitas vezes nós evitamos de ter conversas difíceis, e aí nós vivemos uma não verdade. Vamos usar assim para ser mais brando. Uma não verdade. Como seria isso? A minha esposa, ela fez algo, ou ela tem uma atitude que me incomoda, que eu não gosto, e que toda vez que ela tem isso me incomoda profundamente. Mas eu não quero conflito. Eu vou falar sobre isso. Não, eu não quero conflito. Então o que é que eu faço? Eu evito de ter essa conversa. E eu digo, finjo que está tudo bem. Mas não está tudo bem. Porque aquilo é um fermento que está ali contaminando a minha alma, contaminando uma área da minha vida, que fatalmente irá contaminar outras. É por isso, amados, que muitas vezes nós vemos que relacionamentos, eles terminam, e aí as pessoas pensam, mas por que? Não tem nenhum grande problema, não tem uma traição, não tem nada, é uma coisa tranquila, porque simplesmente foi contaminada essa vida, por uma área da vida, às vezes uma bobagem, que foi se avolumando e crescendo, até que ela não tem como ser evitada. Ela incomoda tanto que contaminou outras áreas da nossa vida, e aí você vê isso se repercutindo na vida profissional, nos relacionamentos interpessoais, além do próprio casamento. Precisamos ter isso em mente. O fermento, ele contamina toda a massa. E aí não tem como você isolar uma área da massa, ou seja, uma área da sua vida. Ela vai tomar ela vai tomar conta de todas as áreas da sua vida. E sabendo disso, amados, nós precisamos fazer algo, O que é necessário fazermos? Nos blindar, não abrir concessões, pequenas concessões. O Espírito Santo que habita em mim, em você, aqueles que não creem chamam de voz da consciência, ou seja lá o que for. Nós que cremos, nós temos o Espírito Santo de Deus, o conselheiro. Jesus Cristo, Ele conseguiu essa presença maravilhosa para nós a um preço muito alto. Ele disse que Ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse
e Ele estivesse conosco até a consumação dos tempos. Ou seja, o Espírito Santo hoje é o Emanuel, Deus conosco. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele se comunica. Ele se comunica conosco. A capacidade de ouvir essa voz, de discernir essa voz, o que vai ditar é através da intimidade que nós temos com Ele. Quanto mais intimidade nós temos com o Espírito Santo, mais nós seremos sensíveis à sua voz. O pastor Zuélio costuma sempre falar assim, né, quando ele vai falar sobre essa intimidade com o Espírito Santo, usando a analogia com a intimidade de um casal, né? Um casal, quando ele já tem muita intimidade, basta um olhar, né? E a comunicação é só pelo olhar. Nós maridos sabemos, né? Quando a esposa olha assim, a gente já sabe que tem alguma coisa comunicado ali, a gente entende já de cara. Então, bem assim é o Espírito Santo. Quando nós temos intimidade com Ele, quando vier uma escolha, por mais simples e cotidiana, o Espírito Santo incomoda, sabe? Sabe quando você chega aqui assim e você, sei lá, teve algum problema e se atrasou no seu trabalho, precisou se atrasar, um descuido, vamos dizer assim, fiquei um tempo mais, demorei a sair de casa, eu acabei me atrasando para o meu trabalho, e aí você é tentado a dizer, olha, o trânsito estava terrível, por isso eu estou chegando atrasado hoje. O Espírito Santo incomoda na hora que você faz isso. Dependendo da intimidade que você tiver, é como se fosse, desculpe esse termo, como se fosse as unhas num quadro negro. Sabe aquele negócio que incomoda? É bem assim. Então, quanto mais intimidade você tem, mais o Espírito Santo vai ser audível, a voz dele vai ser audível em seu coração. Então, o que é que fazemos? Buscamos essa intimidade com o Espírito Santo. Orem falando com o Espírito Santo, que é Deus conosco, presente, em todo o tempo. Não é quando nós viemos para esse lugar adorar a Deus. Aqui é só um lugar onde nós congregamos, onde nós nos unimos para fazer a mesma coisa, louvar e adorar a Deus, juntos, como um grupo. Mas o Espírito Santo, ele está conosco em todo o tempo. Quando você acorda, quando você dorme, quando você vai no seu carro, quando você está tomando banho, o Espírito Santo, ele está presente em todo o tempo. Não precisa de uma atmosfera espiritual para falar, para acessar o Espírito Santo. É em todo o tempo. Amados, como eu disse, essa intimidade nos dá sensibilidade. Só que a falta da intimidade e a contaminação, vamos dizer assim, pelo fermento, ela nos faz ficar insensíveis. Ou seja, vou usar esse termo, ela cala a voz do Espírito Santo. De que forma isso acontece? De forma muito prática. Se você ignora, você ouve a voz do Espírito Santo, opa, isso não está correto, e você deliberadamente você ignora, você vai se tornando insensível, até chegar ao ponto em que você não vai mais ouvir, vai parecer que ele não está falando mais, porque a contaminação, né, essa fermentação, ela tomou conta de toda a massa. E aí você diz assim, aí é como eu falei, uma pequena concessão aqui na minha área profissional, que ela vai gerar a insensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo em uma área totalmente diferente da sua vida, na vida pessoal. E aí você vai se tornando habitual e comum essas pequenas concessões que se tornam grandes, até, amados, que chega um momento triste em que você
não sabe onde está. Às vezes você está aqui, ó, no meio da igreja, vindo a todos os cultos, mas incapaz de ouvir a voz do Espírito Santo, porque abrimos concessões, deixamos o fermento se alojar em uma pequena área da nossa vida e ela contaminou toda a massa. Então, amados, não abramos concessões, não façamos concessões. Eu falei outro dia no nosso encontro de homens, encontro do Farol 300, e eu disse isso para os nossos homens da nossa igreja: sejamos fundamentalistas, vamos dizer assim, extremistas em falar a verdade. Em falar a verdade. E quando eu digo falar a verdade, não é não mentir. Quando eu falo em falar a verdade, é que se você não tiver, se aquilo que você vai falar não é verdade, é melhor você não falar. E se você está sentindo algo, se você está vivendo, você está vendo algo que te incomoda, você precisa ter essas conversas difíceis. As conversas difíceis é que nos fazem crescer. E quando eu falo conversas difíceis, não é apenas com o nosso cônjuge, não é apenas com nossos filhos, não é apenas com os nossos pais. São em todas as áreas. Às vezes é um amigo que já não é mais uma companhia boa para você, mas por algum motivo você não pode simplesmente se afastar dele. Não sei, um irmão, é um cunhado, é alguém que você convive. Não abra mão de ter essa conversa difícil. Essa conversa difícil, ela vai trazer a edificação para você. Ela vai evitar de que essa concessão, dessa permissão de estar próximo daquela pessoa, sem ter essa conversa, contamine a sua vida. Então, são várias e várias nuances que nós precisamos encarar como sendo um fermento. Não apenas as grandes escolhas, mas as pequenas escolhas da vida. Os nossos olhos, a escolha de olhar ou não olhar, a escolha de falar ou de calar, sabe? A escolha de comprar ou não comprar. Todas essas escolhas, elas nos definem e elas contaminam, elas geram consequências, que essas consequências elas vão nos acompanhar por toda a nossa vida. Então, amados, para encerrar, né, eu gostaria de novamente enfatizar: sejamos extremistas mesmo. Vou usar esse termo que muitas vezes é usado de forma pejorativa, mas seremos extremos em falar a verdade. Não caia na tentação para sair de uma situação desagradável, falar algo que não é totalmente a verdade. É melhor você passar pela situação desagradável. Deus vai te honrar. É melhor também você abrir mão, eu vou falar um negócio muito sério, abrir mão de um determinado lucro, de um aparente lucro, se aquilo não for totalmente correto. Você sabe o Deus que você serve. Eu creio que assim como eu, você acredita que você chegou onde você está, não foi simplesmente porque você é uma pessoa capaz, esforçada, dedicada. Tudo isso contribuiu, mas você chegou onde você está porque Deus o colocou aí. Deus nos trouxe a este lugar, e esse mesmo Deus que te trouxe até aqui, Ele pode te levar muito além.
Não abra concessões. Não aceite se colocar em uma prisão. Jesus, ele veio para nos libertar. Ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele veio nos libertar. Quando nós nos colocamos sobre o grilhão de alguém, sabe? Quando nós aceitamos determinadas ofertas, nós saímos dessa liberdade e nos colocamos em uma prisão. Nós tiramos a honra do Altíssimo e colocamos a honra na nossa esperteza, colocamos a honra no benefício de alguém, na bondade de alguém. Seja extremista nisso. Não aceite ofertas que irão contaminar a sua vida. Pastor, mas é uma besteira. Todo mundo faz. É uma besteira, todo mundo aceita. Se eu não aceitar, eu vou estar sendo besta, desculpa o termo, vou estar sendo bobo. Deus, ele vai te honrar na sua decisão. Quem crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Deus vai te honrar nas suas decisões. Seja, como eu disse, extremista. Seja extremista, não abra concessões. Eu convido você a ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele por esse momento. Oh Deus querido, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, este lugar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ajudou diante de todos os desafios que nós enfrentamos. Meu Deus, parecia que nós não iríamos conseguir. Muitos aqui, Pai, estão vivendo esse momento agora. Parece que não vão conseguir, não ver uma saída. Mas certamente, Pai, assim como muitos de nós já passaram e hoje olham para trás e agradecem, são gratos por aquilo que aconteceu, esses que também estão vivendo hoje, eles terão uma oportunidade de olhar para trás e ver que não era nem tanto assim, diante do nosso Deus, é insignificante. Meu Deus, traz paz, Senhor, ao nosso coração, diante das escolhas, das decisões que precisamos ter. Aguça os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala aos nossos ouvidos, e isso seja algo que não haja dúvida, que não tenhamos dúvida alguma da origem dessa voz, meu Deus. Nos mostra, Senhor, o que é ético, o que é correto, o que agrada ao Teu coração, para que possamos, meu Deus, agradar a Ti. Essa é a essência da adoração, meu Deus. Nós queremos agradar a Ti, nós queremos satisfazer e alegrar o Seu coração, meu Deus querido. Nos ajuda a tomar essas decisões e muitas vezes de ter conversas difíceis, desagradáveis, até mesmo, Senhor, abrir mão de muitos chamados benefícios. Mas nós cremos, meu Deus, que o Senhor nos honra, que o Senhor cuida de nós e continuará cuidando. Assim, meu Deus, nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és meu, descansarei, pois sei que és Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado.
tempestades, as lutas. Nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E até aqui o Senhor nos ajudou. Não há porquê, meu Deus, nós não acreditarmos, nós não confiarmos que o Senhor irá cuidar daqui por diante. Nós somos gratos, Senhor, a Ti. Nós queremos honrar-Te, Senhor, com as nossas escolhas, porque as nossas escolhas, elas nos definem. E queremos ser, meu Deus, nos tornar algo que agrade ao Senhor, algo que seja, meu Deus, adorável a Ti, meu Deus. Nós somos uma oferta viva no Seu altar. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Sobre as águas eu também descansarei, você. Aleluia. Amados, eu recebi uma informação que alegrou muito meu coração. Eu não sei se todos aqui já fazem, acredito que não todos, né? Mas se você não faz parte do FTL, Farol em Todo Lugar, procure saber, se interesse por saber o que é isso, que movimento é esse, o que é que está acontecendo em nossa igreja. São pequenos grupos, cultos que acontecem em diversos lugares da nossa cidade. A nossa igreja, ela tem uma característica interessante. Ela não é uma igreja de bairro. Nós estamos num bairro, mas a maioria dos nossos membros, eles moram distantes. E aí, nesses lugares distantes, nós temos grupos que se reúnem para adorar a Deus. Amados, quando você entra aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus, a cultuar, você tem centenas de pessoas aqui que às vezes você não consegue conhecer. Você pode até conhecer uma ou outra, e muitas vezes pode acontecer de você entrar e sair e não se relacionar com ninguém, a ninguém saber o que é que você está vivendo, o que é que você está sentindo, o que é que você está passando. Não tem uma pessoa para orar por você, muitas vezes. E aí, quando você está num FTL, você tem um pequeno grupo que te conhece pelo nome, que olha para você e vai dizer: meu irmão, minha irmã, parece que você está meio triste hoje, você está diferente, posso orar por você? Uma pessoa que você vai ter de repente, entre eles ali, uma afinidade, aqui você vai falar de um problema que você está vivendo e vai pedir oração por ela. Amados, isso você não consegue ter apenas cultuando como nós estamos hoje, fazendo hoje. Isso é maravilhoso. Eu estou falando isso e falei de algo que eu soube, que ontem tivemos uma reunião do FTL, lá no Luzia, né, Passos de Fé, né, no Luzia, que 2 pessoas aceitaram Jesus, na verdade 3, mas 2 estão aqui, e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Se vocês se sentirem à vontade, eu gostaria de chamá-los aqui na frente. Vocês já confessaram, já fizeram uma oração lá junto com o FTL, mas eu queria fazer junto diante da igreja. Seria Everton e Bruna. Eles se encontram aí. Vocês querem vir aqui à frente? Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria também aproveitar, diante de tudo que nós falamos aqui hoje, e tudo que foi dito, e tudo que você entendeu, que você recebeu, se você está aí e você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é o momento. E eu vou estar orando por você aqui junto com eles, junto com esses que aceitaram Jesus no dia de ontem. Se você quer aceitar Jesus, a qualquer momento, você pode levantar sua mão, pode vir aqui à frente, e a igreja está orando junto com você. Amém? A qualquer momento vocês podem vir, viu? Gente, esse casal, como eu disse, eles fazem parte foram convidados para um FTL, e lá eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, tomaram a melhor decisão da vida deles, e eles fizeram sim uma oração de confissão de fé, lá junto com a igreja, junto com aquela igreja representada lá no FTL. Mas eu gostaria de convidá-los para diante da igreja, essa representatividade, nós estamos orando. Vocês aceitam isso? Pega assim a sua mão direita, pega a sua mão direita e repitam comigo: Senhor Jesus, eu o aceito como meu Senhor e como meu Salvador,
E te prometo que a partir de hoje eu viverei a minha vida para adorar e para honrar o teu nome. Escreve o nosso nome, Senhor, no livro da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aplauda ao Senhor. E eu convido agora a igreja, a colocar a sua mão, impor suas mãos. Aqui nós estaremos orando por ele agora. Peço que vocês coloquem as mãos assim para receber a oração da nossa igreja. Deus querido, muito obrigado, Senhor. Sua palavra diz que há uma festa no céu quando isso acontece, quando pessoas aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Nós nos alegramos, Pai, porque esse grupo estará lá no bairro Luzia, tão distante aqui da sede, meu Pai. O Senhor preparou para que esse casal estivesse lá e ouvisse a palavra de Deus, e o teu Espírito Santo, que habita em todos nós, tocou o coração deles, e eles sim, através dessa confirmação, eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Assim como eles pediram, meu Pai, nós como igreja pedimos que o Senhor escreva os nomes deles no livro da vida. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus abençoe. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem-vindo. Deus abençoe. Amém. Vamos para casa? Viver o restante do nosso fim de semana aí, do nosso domingo. Deus querido, obrigado, Senhor, por tudo que foi tratado no dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela palavra, pelos louvores entoados. Obrigado por tudo que nós sentimos de Ti, meu Deus, que recebemos de Ti. Leva-nos em paz aos nossos lares, guardados pela Tua maravilhosa mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja com todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor os abençoe. Tenham um restante de domingo abençoado. Em nome de Jesus.